Hoje é dia 24 de julho de 2025 e o Reinaldo Azevedo levanta uma coisa importante, tá? Tá tendo uma censura em cima de um livro ligado ao crime organizado. E isso é a mesma coisa do que entrevistar o Jair Messias Bolsonaro? Não, não é a mesma coisa. Os crimes que o Bolsonaro cometeu enquanto golpista, enquanto a pessoa que tentou o golpe de Estado, enquanto a pessoa que odeia a democracia, os crimes que o Bolsonaro cometeu, eles são muito piores do que qualquer coisa relacionada ao PCC, do que qualquer questão ligada ao PCC. O Bolsonaro é pior do que isso. A extrema-direita, os crimes que a extrema-direita comete são piores do que qualquer outro, qualquer crime de uma facção organizada. As facções do crime organizado, elas são terríveis, elas são horríveis, elas deterioram a sociedade. Mas as facções do crime organizado, elas estão ligadas a problemas que existem na população. Estão ligadas a problemas do sistema carcerário, estão ligadas a problemas palpáveis. O extremismo do golpe de Estado quer criar um país absolutamente disfuncional. E a questão é a seguinte, não é que está proibido entrevistar o Bolsonaro. Você pode entrevistar o Bolsonaro. A questão é até onde as declarações dele vão chegar. Um homem se explodiu. As pessoas esquecem disso. Ano passado, no final do ano, um homem se explodiu diante do Supremo Tribunal Federal. Isso é terror, gente. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo. E a gente precisa da ajuda de vocês para manter esse trabalho aqui bem feito. Não significa que está proibido de entrevistar um criminoso. O jornalismo não é feito para entrevistar amigos. O jornalismo não é feito para fazer assessoria de imprensa, nem do governo, nem de ninguém. O jornalismo é para você fazer perguntas difíceis. O jornalismo é para fazer esse tipo de coisa. Só que o jornalismo tem que ter responsabilidade, o jornalismo tem que fazer as perguntas certas, o jornalismo tem que encurralar, tem que dizer na cara do Bolsonaro que ele é um golpista. Tem que dizer na cara do Eduardo que ele é golpista. Na entrevista, por exemplo, do Inteligência Limitada, o Demore fez esse trabalho. O Diogo Schelp fez um pouco, o Vilela não fez. O host do podcast deixou o Eduardo Bolsonaro surfar numa boa, e o cara está incitando o governo dos Estados Unidos, está incitando o governo dos Estados Unidos contra o Brasil. É isso que eles estão fazendo. Nós temos uma ameaça internacional graças, e aí eu muito obrigado à família Bolsonaro. Muito obrigado ao Eduardo, ao Jair e ao Flávio. Muito obrigado pelo ataque à soberania que vocês fazem. Muito obrigado. O cidadão brasileiro certamente está muito feliz com o que vocês têm feito. O cidadão brasileiro vai ficar muito feliz como vai ficar a condição econômica dele diante do tarifaço do Trump, diante das sanções do Trump. O brasileiro vai ficar muito feliz, viu? O patriota vai ficar muito feliz com você, Jair Bolsonaro. Muito feliz. Vão ficar, assim, alucinados de felicidade. Vocês são criminosos. Vocês são pessoas que atentam contra a sapiência alheia. Vocês são pessoas que detonam o nosso poder geopolítico. O Brasil alcançou um estrelato com Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês estão jogando o Brasil na lama. Vocês estão jogando a reputação desse país no asfalto. E o objetivo de vocês é esse. Vocês odeiam o Brasil. Vocês fazem o que vocês fazem porque vocês odeiam o Brasil. Vocês não deixaram por um segundo de odiar esse país.
são felizes com o país indo para o vinagre, são felizes com o país indo para a casa do chapéu. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade dura. São piores do que criminosos faccionados. Porque os criminosos faccionados ainda querem vender droga, vocês querem afundar um país inteiro. Vocês querem afundar um país inteiro. Sim, pode entrevistar o Bolsonaro. Eu pedi entrevista para o Bolsonaro nos últimos dias. Obviamente nem me responderam. Pode entrevistar o Bolsonaro. A questão é por quê? Entrevistar o quê? Para bajular ele? Não. Aqui não tem bajulação. Aqui vai ter pergunta objetiva. Aqui vai ter golpista sendo chamado de golpista. Aqui vai ter criminoso sendo chamado de criminoso. Pessoas que são alvo de um processo histórico nesse aspecto. E o Boca Brava falou aqui, né? Se odeiam porque se sentem inferiores como brasileiros, são recalcados, são ressentidos. É um ressentimento, é uma dor, é uma questão, né, gente? É uma questão que realmente envolve todos nós e que a gente tem que ter essas questões todas ativas. Aline Xavier, bom dia, Pedro. Bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Coraçãozinho para você. Ontem a live foi muito fraca, viu, gente? De arrecadação, de ajudas. A gente precisa muito do apoio de vocês para continuar esse trabalho necessário. A gente está aqui fazendo o giro de notícias, tratando a notícia como deve ser tratada, dando esperança para as pessoas em cima do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E a gente precisa do apoio de vocês, da sustentação de vocês. Eu vou fazer uma viagem importante hoje, para um evento importante amanhã, envolvendo uma grande nação que está se destacando dos BRICS. E preciso do apoio de vocês para continuar fazendo esse trabalho. Amanhã, a live vai ser às 6 da manhã, tá, gente? Por conta dos meus compromissos profissionais. Mas teremos a live para você, quentinha com as notícias. Aí não vai começar às 8, vai acabar às 8 da manhã, porque aí terei outros compromissos e terei que me ausentar aqui, deixar vocês, pelo menos já com as notícias todas engatilhadas. E hoje eu vou para São Paulo, 3 horas de viagem, vai ser puxado. E a gente faz todo esse trabalho, gente, a gente faz toda essa atuação aqui nas redes, por você que me assiste. A gente precisa dar pistas para as pessoas do que está acontecendo. As pessoas não podem só ler as notícias, tem muita manipulação nas notícias. Aí, voltando para o assunto da entrevista, o Bolsonaro, por conta do projeto da mídia de lançar Tarcísio presidente, foi muito relativizado por essa mesma imprensa. E essa mesma imprensa continua profundamente antipetista. Então, se você quer combater o antipetismo, se você quer combater o anti-esquerdismo, você tem que apoiar o nosso canal. Você tem que apoiar com um pequeno superchat, fazendo uma pergunta, colaborando, estando presente aqui conosco. Senão a gente corre riscos, gente. Ontem foi muito baixa a arrecadação, embora a gente tenha feito uma entrevista incrível com a Luísa Pereira, que é uma influenciadora do PSOL. Hoje a gente vai trazer aí esse textaço do Reinaldo Azevedo, vamos trazer mais vídeos, mais informações, mais compreensões a respeito do que está acontecendo no mundo, inclusive de escândalos internacionais. Mas a gente precisa do apoio da comunidade, a gente precisa do apoio da galera, a gente precisa que vocês estejam aqui com a gente. A gente precisa que vocês participem, que vocês contribuam, que vocês estejam presentes, que vocês nos ajudem nessa missão. E sem a ajuda de vocês, não será possível fazer bem o nosso trabalho. Então, clica no cifrãozinho aqui embaixo, utiliza super sticker ou super chat, façam perguntas aqui no super chat, é uma forma também de vocês participarem. Ontem à noite, inclusive, a Letícia Oliveira, que é uma pesquisadora de neonazis e de outras coisas, ela postou até... Eu nem ia mostrar isso, não estava aqui no meu roteiro, mas eu vou trazer para vocês, porque teve um debate bem interessante no Blue Sky dela. Ela não me responde, ela, tadinha, tá trabalhando, deve estar trabalhando feito doida.
Mas o que está acontecendo com o meu mouse? Caralho, tá muito ruim aqui. Peraí. Um segundo. Pois é, vamos aqui no manual mesmo, né, de divulgar o canal. Não, importantíssimo divulgar o canal, tá, gente? Mas a gente sobrevive graças aos superchats, tá? Então eu vou incluir isso aqui no... O áudio tá diferente porque eu tô sem microfone, Marcos. Hoje eu vou viajar, o microfone já tá na minha mala. E aí eu tô sem o microfone hoje. Então meu áudio vai ser levemente inferior, eu peço desculpas a vocês por isso. Mas a Letícia postou isso aqui ontem, eu achei bem interessante. Eu sou da seguinte opinião: ou a esquerda começa a debater sério qual modelo de comunicação a gente quer construir, ou a gente vai ficar eternamente a reboque desses mesacasts duvidosos, que é os podcasts, né, tipo o Inteligência Limitada e outros, que estão dominando a comunicação nas redes. O ICL tem um modelo bacana, mas não acho que possa ser replicado por muita gente por ali, porque ali teve investimento do bolso dos próprios fundadores do canal. O Carlito Neto também está começando um projeto parecido e tem feito coisas bacanas também, mas ainda acho muito focado no indivíduo. Outros canais progressistas como Meteoro, DCM, Fórum, etc., têm se mantido com doações, o que eu acho sensacional. Meteoro mais por audiência, né? O que eu acho sensacional, mas ainda há a dependência do algoritmo. Um exemplo, não há Cristo que me faça ver o YouTube entregar conteúdo do Meteoro para mim. Se eu quiser ver conteúdo deles, eu tenho que ir atrás, e eu sou inscrita. Agora, esses mesacasts duvidosos chegam o tempo todo, mesmo eu pedindo para eu não ver mais o canal. Então, o que acontece é que, assim como a mídia corporativa, o ambiente digital já foi dominado por esses gigantes tipo Flow, Inteligência Limitada, e outros do tipo, a ponto de ter presidente e ministro de Estado dando entrevista nesses espaços e dando uma banana para os meios progressistas independentes. Então, eu acho que contribui em nada a gente ir para esses espaços, muito pelo contrário, a gente só está alimentando mais um modelo excludente de mídia. Aí essa moça aqui falou uma coisa interessante. O Haddad foi na Nath Finanças. Se a gente falar no tamanho e na relevância, o Lula foi no mano a mano do Mano Brown e nem repercutiu. Não sei qual é a saída e gosto da forma como você abre a discussão. Precisamos realmente pensar concretamente. E aí eu comentei aqui, a Letícia debateu com essa moça e eu falei para ela, o Haddad deu uma entrevista para o Barão de Tararé, que o DCM estava presente e deu capa no G1. Eu acho que o governo precisa entender melhor que precisa trafegar nessas mídias, mesmo indo na Globo. Sobre o Meteoro, eu acho um absurdo que o YouTube faz, mas melhorou recentemente. Sobre o modelo de superchats, Pix, etc., cada um pode achar o seu método. Aqui, por exemplo, a gente pede abertamente para vocês os superchats. Tem essa questão que a Xanda está falando aqui, que o YouTube fica com 30%, mas pior do que o YouTube ficar com 30%, gente, é simplesmente vocês não mandarem. Mandem contribuições, porque essa é a água que alimenta esse canal. O canal não fica vivo se vocês não estão mandando superchats, tá? É o meu modo de pedir. Tem gente que prefere não pedir, esperar voluntariamente que as pessoas contribuam. Eu prefiro ser aberto aqui com vocês e dizer quando a gente precisa. Cada um pode achar o seu método, mas a melhor maneira de se manter, uma vez que não temos patrocínios, é uma chance de fazer conteúdo com a audiência e não separado dela. Essa é uma vantagem do modelo que nós temos aqui na Folha Democrata. Vocês que estão na caixinha dos comentários, não é só que vocês são um chat sensacional e que a gente ama vocês. Vocês estão interferindo no nosso trabalho. Vocês estão participando no nosso trabalho. Vocês estão influindo no nosso trabalho. Então, é isso que a gente está trazendo de retorno para vocês, de toda a grana que vocês investem aqui. Tem gente que bota muito dinheiro aqui. Bota muito dinheiro. A gente sabe o dinheiro suado de vocês, sofrido de vocês, porque todo mundo aqui é trabalhador e ninguém tem dúvidas que é difícil esses valores chegarem. Ali a Sérgia, por exemplo, já está mandando uma contribuição aqui para a gente já ficar mais de boa de ontem, assim, é bem bacana. Aí eu falei aqui, a Folha Democrata é um veículo novo,
que a gente faz com pouquíssimos recursos. Quando passou de 100 mil inscritos, eu achei que ia estacionar. Está chegando em 120 mil e subindo, mas é bastante teste com acertos e com erros. O formato, eu acho que cada um faz o seu. No entanto, eu acho que precisamos entender que estar no terreno da extrema-direita não é furar bolha. Eu não sou purista, eu acho que vale entrar em espaços hostis. A questão é com qual propósito e calculando o real impacto. Não adianta só crescer a própria rede, ainda mais batendo nos outros. E não adianta falar que o MesaCast não é de extrema-direita. É só olhar o chat deles com atenção. Por fim, porque eu estou fodido aqui, estava muito ferrado de trabalho, YouTube é método. Testes, erros e acertos. Não adianta só a esquerda reclamar do favorecimento da direita, tem que jogar o jogo, sabendo que ele é desequilibrado e injusto. Tem exemplos ruins de quem sabe jogar o jogo, mas tem exemplos bons nos canais que você mesma citou. Comunidade vai além da lógica das redes, a plataforma, o pagamento em Pix, permite o retorno de reportagens, trocas de livros, de conhecimento circulando, tem que olhar isso além dos números. A gente tem que ter mais disso, o maior problema segue sendo a máquina e não adianta reclamar da máquina. Ó, a Aline Xavier, a entrevista do Julian Lemos foi um ótimo exemplo de como trazer uma pessoa de direita sendo estratégico. Sim. Sim. Exatamente. Exatamente. O Julian Lemos foi pensado. O Julian Lemos foi maturada a ideia. Não foi uma coisa assim, jogada, não. Vamos dar um microfone para o cara, não vamos colocar... E vocês sabem que eu tenho até um método de entrevista que eu nem sou dos entrevistadores mais duros que vocês vão conhecer. Eu gosto de fazer o cara falar e ir fazendo o cara falar. Eu gosto de ir pelo convencimento. Eu gosto de ir pelo convencimento. Eu gosto de ir pelo diálogo. Eu gosto de fazer o cara ir entregando os pontos. E é dessa forma. Se eu fosse entrevistar o Bolsonaro, eu acho que seria mais duro com ele. Porque o Bolsonaro também chega num limite que aí ele começa a desafiar. Ele começa a desafiar os seus próprios limites. E esse é o grande problema que a gente vê com as pessoas que estão simplesmente ali permitindo que o Bolsonaro fale livremente. Essa é a questão. E para fazer todo esse trabalho, gente, a gente precisa da ajuda de vocês. A gente precisa dessa contribuição. Boca Brava falou uma coisa aqui que eu discordo, mas é uma coisa que é fato. O Thiago dos Reis é mestre e está fazendo um trabalho muito relevante. Eu não gosto do trabalho do Thiago, Boca. Eu vou ser muito sincero para você, tá? E estou falando isso com muita franqueza, não estou enfeitando. Não gosto do trabalho do Thiago, mas o Thiago é um cara, e isso não pode ser tirado dele, ele sabe fazer YouTube. Ele é um cara que sabe mexer nos algoritmos, ele é um cara que sabe atrair audiência. Ele sabe atrair audiência. Então, eu respeito ele por isso. Eu entendo. Eu não gosto da qualidade, eu acho o conteúdo dele muito raso. Ah, mas tem que agradar o Pedro. Não tem que agradar o Pedro. Ele tem que agradar o público dele. E tá tudo certo. Não é para mim. Não é para mim. E eu tenho temor também do jeito que ele entrega os conteúdos, muitas vezes desrespeitando a autoria. E eu já falei isso para ele, não é nem novidade. Se ele respeitasse mais a autoria, se ele tivesse mais cuidado com as informações, eu abomino, gente. Vocês nunca vão me ver aqui no YouTube. Gente que diz que foi o primeiro em descobrir todas as coisas. Eu não sou o primeiro a descobrir todas as coisas. Vocês não vão me ouvir falar isso. Eu não falo isso. Ao mesmo tempo que eu trago informações exclusivas aqui, apuradas, com calma, respeitando inclusive o trabalho dos colegas. Eu abomino isso. Eu abomino também gente que não cita autoria. Tem que citar. Tem que dar os créditos. Não precisa também bajular a pessoa. Tem muita gente que a gente dá crédito aqui. Esses veículos, por exemplo, do UOL, que são contra nós. Tá? A Aline Xavier faz uma pergunta aqui com franqueza. 3 irmãos que também é de extrema-direita, eles têm recebido Jones com frequência. Até defenderam ele no dia que tinha um convidado maluco. São.
E aí vai vir essa galera e vai dizer para mim, mas você tá atacando os caras do podcast. Não, gente. A lógica desses podcasts é trazer um comunista, trazer um cara de esquerda, usar a audiência dele para autenticar. E eu estava vendo os caras dos Três Irmãos aceitando viagem para Israel. Eu estava vendo isso. O cara de esquerda lá do Três Irmãos, não o outro, aceitando viagem para Israel. Eles não são de extrema direita, esses caras estão batendo boca comigo nas redes sociais. E assim, tem que falar, esses mesacasts, esses podcasts, são de extrema direita. E não tô dizendo que eu não queria para lá, tá, gente? Não tô dizendo que eu sou purista. Não tô falando mal do Jones Manuel, não. Não tô, não. Só que assim, a gente tem que parar de ser bobo. A gente tem que parar de ser ingênuo. Não conheço os caras, não sei a respeito dos caras. Pode ser que as pessoas que tenham ido lá tenham uma outra impressão deles e eu esteja redondamente enganado. E tá tudo certo. Só que assim, o Três Irmãos está chamando a esquerda porque está dando audiência, porque está dando retorno, porque é interessante, não porque eles gostam da esquerda. Tá? Eles não estão ali para sustentar o nosso espaço. Senão já tinha me chamado. Imagina, não estava chamando só os comuns, estava chamando todo mundo. Tava de boa, tava ouvindo, tava quebrando ali o debate. Não são. Estão surfando nessa onda. E tá tudo certo, não tô dizendo que é errado surfar, não. Eu tô dizendo quem eles são. Que são espaços de direita. Pra gente fortalecer, sabe o quê, gente? Pra galera que é comuna, que não gosta dos sites mais centro-esquerda, mais defensores do governo, vão no podcast desta Letra Show, do Cauê Moura, que é um espaço excelente. Vão no DCM, vão na Carta Capital, vão na Fórum, vão no 247, vão no ICL. A gente tem que fortalecer os nossos espaços, gente. Tudo bem, o cara vai lá no podcast, não estou julgando ele, não é isso, não. A questão não é essa. Mas a gente precisa entender qual é o nosso espaço. Qual é o nosso espaço? Então, o espaço de vocês, por exemplo, é aqui. A gente não tem um público pequeno, gente. São quase 120 mil inscritos. As pessoas têm que vir para cá. Ontem a gente trouxe a Luísa. Luísa tem um trabalho maravilhoso no YouTube. Por isso que eu estou pedindo para vocês superchats para a gente bater as metas de hoje, para justificar a ida da Luísa ontem. Então, é disso que eu estou falando para vocês. Tem um leve trás em torno dessa treta aí dos mesacasts que eu estou disposto a comprar. Eu vou falar, eles são de extrema-direita. Eu falo, inclusive, se eles me chamarem para entrevista, eu falo, olha, pelo público de vocês estão longe de serem parceiros do nosso campo. E acho que não é a intenção dos caras também. Eles querem ser espaço desses debates aí. Debate muitas vezes com gente maluca. Estavam lá com o Monark, coitado do nosso amigo Felipe Durante, sofrendo ontem, naquela entrevista. Sofrendo, apanhando. Entendeu? Não estou atacando os caras, eu estou fazendo uma crítica. E uma crítica, da minha parte, construtiva. Absolutamente aberta, absolutamente honesta. Numa boa. Aí vem a fanbase dos caras meio bravo comigo, os caras defendendo o podcast. Não tô nem aí com essas coisas também, entendeu? Eu sei da seriedade do meu trabalho, a gente sabe da seriedade da comunidade que a gente está construindo aqui na Folha Democrata, em todos os espaços que eu faço parte, e eu conto com vocês nesse editorial. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.